Esse é um vídeo um pouco diferente aqui no canal, porque eu vou trazer algumas curiosidades sobre mim, aproveitando que no mês de novembro eu faço aniversário. Então, eu separei algumas curiosidades aqui sobre mim, aproveitando que é o mês do meu aniversário. Faço aniversário no dia 12/11 e vou falar um pouco sobre algumas coisas. Então, primeiro, eu separei aqui com relação à cidade onde eu sempre vivi, que é São Paulo. Eu gosto muito daqui em geral, mas é uma cidade muito perigosa, então essa questão me incomoda um pouco. Não sei se no futuro eu vou mudar de cidade ou não, mas no geral eu gosto muito de viver em São Paulo. Eu sou casada atualmente. Eu optei por não mudar o meu nome para não ter toda a burocracia de documentação, que tem que mudar os documentos e tudo. Então, eu sou casada, mas eu sigo com o meu nome de solteira. Outra coisa sobre mim é que eu gosto muito de dançar. Apesar de ser uma pessoa tímida, eu gosto de dançar, acho que é uma forma de expressão muito legal. Eu danço muito em casa, assim, sozinha, e eu não tenho tanta coragem, assim, de fazer apresentações, mas recentemente eu comecei a participar do Ministério de Dança da igreja que eu participo normalmente. E tem sido uma experiência muito legal. Vai ser desafiador, porque eu sou uma pessoa tímida. Apesar de ser professora, apesar de estar nas redes sociais, eu sou uma pessoa um pouco tímida. Então vai ser uma experiência muito interessante. E eu já fiz também aulas de jazz por um período. Acredito que cerca de um ano. Então vai ser interessante, com certeza. Outra coisa também que eu pensei em falar é com relação à minha adolescência, que eu pratiquei 2 esportes com frequência quando eu era adolescente, que era a natação, que eu fazia aulas de natação numa escola, e também o handball. O handball eu treinava na escola que eu estudava e eu participava do time da escola, então fui em algumas competições como goleira. Era a única posição que eu sabia jogar, porque eu não era muito boa arremessando a bola, nem em outras posições. Eu jogava ou na ponta ou no gol. E mesmo na ponta também não era muito boa. Então, foi uma época, assim, muito boa, em geral. Porque eu podia ir para as competições, conversava com as meninas, treinava na escola, eu gostava muito mesmo. Acabei parando de jogar por não ter onde jogar. Cheguei a jogar depois de adulta, mas o tipo que eu jogava acabou se desfazendo, digamos. E eu acabei não procurando outros lugares para jogar, também estava um pouco sem tempo. Mas a natação eu pretendo voltar futuramente, porque era um esporte que eu gostava muito de fazer. E é mais fácil, né? Também encontrar outros lugares para você praticar. Quando eu era adolescente também, eu tinha muito hábito de leitura. Mas eu acabei perdendo um pouco pelas obrigações da vida adulta, sempre ter outras prioridades, normalmente o trabalho. Porém, eu gosto muito de ler ainda e eu quero voltar a ler com mais frequência. Eu sei que é uma questão de prioridade, porque a gente sempre tem ali 30, 40 minutos pelo menos no dia livre para poder colocar esse momento de leitura. Então, realmente é algo que eu estou trabalhando para melhorar. Outra coisa também que eu queria falar é com relação à minha formação. Não acredito que muitos saibam, mas a minha primeira formação é em administração, com ênfase em comércio exterior, e eu tenho uma pós-graduação em finanças, em gestão financeira. Acho que isso muitas pessoas não sabem. Eu decidi, na época, fazer a pós porque eu estava trabalhando no financeiro de uma empresa e pensei, bom, acho que é interessante. Isso era na época da pandemia, então a minha pós-graduação eu fiz online, eram aulas ao vivo com o professor, porém era da minha casa, né? Então eu consegui estudar esse período da pós em casa, porque não podíamos, né, sair para ir para a faculdade. Então foi uma experiência diferente comparando com a faculdade, que a faculdade eu estudei 4 anos e foi totalmente presencial. Também queria falar um pouco sobre a minha família, né? Eu tenho 2 irmãs, eu sou a irmã do meio, então tenho uma irmã mais nova, a Gabriela, e também uma irmã mais velha, a Daniela. Também eu, normalmente, quando chega o aniversário de casamento, mudando totalmente de assunto agora, quando chega o meu aniversário de casamento, eu tento fazer uma viagem com meu esposo. Já fizemos isso 2 anos e estamos com uma viagem agendada para o ano que vem. Então é meio que uma tradição que nós criamos
de sempre fazer uma pequena viagem, que sejam 2 dias, 3 dias, para realmente marcar esse momento, né, de mais um aniversário de casamento. Acho que com relação a mim era isso. São essas curiosidades, algumas coisas talvez vocês já saibam, outras não, mas é um vídeo que eu pensei muito em fazer, porque eu acho que é interessante, né, que as pessoas me conheçam um pouco mais. Acho que eu não falei muito da transição em si, porque é um tema que eu já acabei comentando algumas vezes em redes sociais, mas vou voltar nele agora. Eu fiz a transição em 2023, em setembro de 2023, e desde então não foi fácil, mas eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Eu decidi fazer porque eu precisava focar em alguma das áreas que eu trabalhava na época, ou no ensino de idiomas, ou na área financeira. E eu sentia que eu não conseguia me dedicar às aulas porque eu estava trabalhando 8 horas em outro local. Então, a partir do momento que eu fiz a transição, eu consegui melhorar o meu negócio, melhorar mais as minhas aulas, porque eu tinha mais tempo, né? Mas não é uma decisão fácil. Eu pensei em desistir várias vezes, mas a gente tem que escolher o nosso difícil. Então, sobre mim eram essas as curiosidades. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.